futuro e não tem pudor. No Congresso show não para, só muda a toa. Pra viver no Brasil no cru tem que entender bugias, porque isso aqui é um circo e você sabe quem é o palhaço. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre tola no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. É violência, é corrupção. É deputado com dinheiro na mão. A esquerda atrapalhando como sempre, e a direita tá no colo do centrão. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre toma no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. Boa noite, meus consagrados. Cá estamos novamente, eu e Rafael Werner, para apresentar um Brasil no cru, trazendo informações para você que está cansado da nossa mídia tradicional, que sempre tem um pezinho puxando para a esquerda. Rafael Werner, boa noite. Boa noite. É um prazer estar mais um dia aqui com meu amigo Dadá, comentando as notícias do Brasil e do mundo, sempre trazendo uma ótica em defesa de mais liberdade para o nosso país. Pois é, hoje vamos falar um pouquinho sobre o USAID, nós vamos falar um pouquinho sobre PEC de parlamentarismo, nós vamos falar um pouquinho sobre transgênero. E a gente tem alguns convidados para explicar isso para vocês. Então, a nossa primeira pílula vai ser sobre uma fala maravilhosa do nosso presidente Lula. Rafael, a parte boa de morar no Brasil é que todos os dias nós temos uma merda nova, dita pelo nosso chefe do executivo. E a de hoje foi ele dizendo que, se a comida estiver cara, não compre, compre um similar. É realmente uma ideia maravilhosa para um cara que está arrombando os números do nosso país, Rafael. Essa mentalidade de que a alta dos preços é culpa dos empresários, é culpa da população, é evidente nesse governo que não entendeu que a grande causa e o único responsável pela inflação que nós estamos vendo é o governo com a sua irresponsabilidade fiscal. É um governo que gasta mais do que arrecada e, como consequência disso, tem que se endividar, tem que aumentar a base monetária e isso reflete nos preços, né? Então, é uma fala absurda do Lula que, em vez de assumir a responsabilidade dos seus próprios feitos, tenta jogar isso para a população para trocar de alimento, para deixar de consumir. Isso só mostra o quão incompetente as pessoas que estão à frente do nosso país. E olha que coisa interessante, justamente no mesmo dia que o nosso presidente fala essa bobagem, eu tive a informação de que a Polícia Federal foi acionada porque algumas ONGs que estavam recebendo dinheiro para repassar marmita para pessoas em situação vulnerável, etc., receberam esse valor, mas a marmita não chegou. Tem a informação de que a ONG Mover, que coincidentemente é presidida por um ex-assessor do PT, recebeu o valor de 5,6 milhões de reais, mas não prestou o serviço, Rafael. É sempre assim, né? Essa aliança entre as ONGs esquerdistas que sempre estão agindo em prol do bem social, mas sempre estão envolvidas em escândalo de corrupção, de desvios de verba, é o modus operandi que nós vemos no PT há várias décadas aqui. Pois é, então vamos superar essa primeira etapa do PT, vamos chegar no nosso primeiro quadro, que fala sobre a USAID. Eu não sei falar muito bem, até porque aqui no Brasil você pode falar do jeito que você quiser, mas o que importa é que foi uma agência criada nos anos 60, 70 para ajuda humanitária ao redor do mundo, ajuda humanitária internacional. E essa agência estava recebendo grana para fazer alguns trabalhos, inclusive aqui no Brasil, porém, se constatou que talvez o trabalho que eles estavam realizando não era tão bem intencionado ou talvez com um certo viés, e para isso a gente vai trazer o André Marsiglia, que foi o primeiro advogado da CPI, das fake news, do inquérito das fake news, para comentar esse assunto com vocês. Bom dia a todos, meu nome é André Marsiglia,
e cumprimento o público da Beyond TV, é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema da USAID é muito preocupante, e é muito preocupante porque a notícia a denúncia que está sendo feita é de que é possível que ela esteja servindo ou tenha servido como um instrumento de manipulação de informações que circulam aqui no país. Ou seja, é possível que as informações de ONGs, de agências de checagem, até de modelos de checagem, de universidades, informações, pesquisas, estejam sendo alimentadas por esse organismo com determinada finalidade político-ideológica. E isso é muito grave, porque esse ecossistema brasileiro de ONGs, agências de checagem, universidades, hoje são responsáveis por alimentar as informações que chegam às cortes brasileiras. A Suprema Corte, inclusive, que tem protagonizado nos últimos 6 anos, a partir de 2019, com o advento dos inquéritos das fake news, protagonizado o controle da liberdade de expressão e da liberdade de expressão política, sobretudo, no Brasil. Então, se de alguma forma existe um enviesamento por meio de alimentação financeira ou alimentação de informações de fora do país para o Brasil, de modo a direcionar a opinião pública brasileira ou essas entidades da sociedade civil, e essas entidades influenciam a Suprema Corte, que é quem na ponta do iceberg dá decisões e tem dado decisões censórias no sentido de controlar o debate, controlar a liberdade, controlar as nossas liberdades individuais. Quer dizer, o impacto disso no país é muitíssimo sério. De alguma forma, isso sim, e não a presença do X, como foi dito aqui no Brasil, não a presença dele sem um representante legal, isso não feria soberania nacional nenhuma, mas se nós estamos tendo as nossas cortes, inclusive, ou um ecossistema brasileiro que alimenta até mesmo de informação a mídia e as cortes, viciado ou enviesado, seja com qual finalidade, isso sim nos atinge a soberania e é extremamente grave. A liberdade de expressão no país está cada vez mais sufocada pelo judiciário, né? A liberdade de expressão política também é cada vez mais sufocada pelas decisões do judiciário. E se as decisões do judiciário têm sido alimentadas por informações que circulam na opinião pública e que são, de alguma forma, enviesadas por organismos internacionais com uma finalidade que não seja a do debate ou com injeção financeira para que se obtenha determinado fim, nós temos a nossa soberania, a soberania das informações, da opinião pública, do debate viciado. Então, por um lado, as cortes alimentadas por informações equivocadas ou enviesadas, e por outro lado, uma corte que censura o debate público que sai desse circuito. Então isso é muito grave e precisa ser apurado, investigado e inclusive avaliado de forma profunda o impacto que isso pode ter causado no debate público e político nacional. Rafael Werner, tua opinião sobre o assunto? Eu acho muito perigoso os Estados Unidos arrogar para si essa posição de ser a polícia do mundo. Eu sempre tenho uma opinião favorável a que a gente tenha decisões tomadas no âmbito mais local possível, e toda essa agência dos Estados Unidos investigando os países, agindo no deep state, influenciando as decisões políticas, vai contra uma coisa que a gente acredita, né, que é o princípio de subsidiariedade, que é a nossa, fugiu a palavra. Determinação? É isso que você fala? Então pregue fogo, continue. Autodeterminação dos povos, né? Essa tem que deixar, tá, Biver? Todo esse movimento, né, de criar um governo global que interfere nas localidades, eu acho muito perigoso para os países, também para as liberdades. Vale a pena comentar que o Elon Musk, ele chamou a USAID de organização criminosa Trump. Ele confirmou que ele pretende fechar a agência
e a oposição aqui no Brasil está trabalhando para abrir a CPI da interferência, do dinheiro-duto que eles estão chamando. Então, o nosso próximo assunto foi uma declaração do prefeito Eduardo Paes, chamando o Rio de Janeiro de um resort para criminosos, Rafael Werner, porque realmente o Rio de Janeiro já perdeu o controle, as pessoas já abriram mão de visitar um lugar maravilhoso, bonito, que tem o time mais charmoso do Brasil, que é o Vasco da Gama, essa parte com algumas controvérsias, mas o prefeito disse que algo precisa ser feito, até está movimentando algo junto ao STF, porque os métodos das facções criminosas estão cada vez mais avançados e o combate à criminalidade não está acompanhando, Rafael. O Rio de Janeiro já é um narco-estado assumido. Você pega o histórico, todos os últimos governadores do Rio de Janeiro foram presos. E recentemente eu estava na cidade, foi muito engraçado que eu tendo a conversar com os motoristas, né, para entender como que eles enxergam a cidade e tal. E aí teve um motorista, não me lembro exatamente o nome dele, mas eu estava conversando com ele e eu perguntei, o que você acha do Rio de Janeiro? O pessoal fala que aqui é muito violento, e a resposta dele: eu sou carioca, só que o povo daqui não presta. Carioca gosta de crime e bagunça. Eu tô doido para ir embora daqui. Essa foi a resposta de um morador do Rio de Janeiro, que reflete muito a situação que nós vemos lá. Um alto índice de criminalidade e uma relação um tanto quanto próxima entre o Estado e as organizações criminosas, né? São duas organizações criminosas, os traficantes e também os políticos. Então, o nosso próximo assunto, depois dessa pílula sobre o Rio de Janeiro, nós vamos tratar um pouquinho sobre os Correios. A gente falou isso no último episódio, a gente comentou sobre a incompetência, mas alguns novos fatos vão surgindo, algumas incoerências vão aparecendo e o sindicato participando, ações judiciais, a coisa está começando a escalar. E para isso, a gente vai trazer o nosso amigo Arthur Falcão e a gente vai implementar a primeira gambiarra do Brasil no cru. Porque ele está aqui no estúdio, a gente vai inventar um microfone para ele, vai virar uma câmera e vamos ver o que acontece. Então, vocês estão vendo a maracutaia acontecendo. Primeiramente, é um prazer estar participando aqui do Brasil no cru. Para contextualizar a situação dos Correios, na primeira semana de janeiro, o Banco Central divulgou o resultado financeiro de todas as empresas estatais, excluindo a Petrobras e uma outra, e a empresa que liderou esse prejuízo no ano de 2024 foi os Correios, que sozinho foi responsável por mais de 50% do prejuízo de todas as estatais. E ao longo do ano passado, os Correios teve uma série de gastos ridículos, entre eles o benefício do Vale Peru de R$2.000 para cada um dos funcionários dos Correios no final do ano, que resultou num gasto aí de mais de R$200 milhões no acumulado. Os Correios acabou entrando para resgatar o fundo Postales, que é o fundo de previdência dos funcionários dos Correios, por conta que deveria supostamente investir apenas em títulos seguros, mas fez vários investimentos errôneos que inclusive levaram a prejuízo do fundo e trazendo esse risco para os próprios antigos funcionários dos Correios. E a desculpa que a gestão dos Correios deu para esse prejuízo foi a herança da última gestão do governo Bolsonaro e a taxa das buzinhas, né? Antes você tinha isenção para importar produtos que vinham majoritariamente ali da China, ali do leste asiático, e que agora o governo decidiu aí meter um imposto de mais de 40%, dependendo do valor do produto que você tem, que antes você pagava R$100, agora você paga 150%, consequentemente reduzindo o nível de demanda dos brasileiros por produtos vindos do exterior. Mas é justamente isso que a gente espera de uma empresa estatal, que até 2021 era uma empresa monopolista, cujos diretores e gestores são todas pessoas indicadas politicamente com o objetivo de abertamente aparelhar a instituição dos Correios. E a última dessa semana é que o próprio sindicato dos funcionários dos Correios entrou com um processo contra os Correios, porque ele começou a atrasar salários, deixando ainda mais evidente a crise de insolvência pela qual os Correios estão passando. Mas é isso, Dadá, vamos acompanhar a situação e ver o que vai ser dos Correios nesse ano de 2025. Pois a gente teve esse comentário agora aqui do Arthur, e vou explicar que o Arthur foi jogado no fogo. Ele apareceu aqui para visitar, é economista. Arthur, dá um pitaco aí para a gente falar sobre a bomba dos Correios. Me chamou muito a atenção, Rafael, que algumas pessoas aqui do Beyond TV, se soubessem dessa informação que ele passou, certamente faria um concurso para o Correio só para receber o peru no final do ano. E eu não vou citar nós, uma questão de LGPD.
Então, vamos para o nosso próximo assunto. Quer comentar alguma coisa, Rafael, sobre o Peru? Sobre o Peru não, mas sobre as empresas estatais certamente eu tenho coisas a falar. O que nós defendemos é a privatização de absolutamente todas as empresas por diversas razões. Empresas estatais elas não têm os incentivos corretos para operar, porque elas não trabalham com os incentivos de lucro e prejuízo. Se uma empresa privada ela dá prejuízo, quem arca é a própria empresa. Se uma empresa estatal ela dá prejuízo, quem paga somos nós, via impostos, né? Então, se o governo ele enxerga ali um balanço negativo numa empresa estatal, ele cobre esse rombo com o dinheiro do tesouro arrecadado dos impostos. Para além disso, é evidente o quão utilizados são as estruturas estatais para escândalos de corrupção, para favoritismo. A cada 4 anos troca o presidente, troca os políticos e, por consequência, troca também as pessoas que estão à frente da empresa. Nós já vimos diversos casos de corrupção, como o próprio Mensalão, o Petrolão, e todos eles envolvendo estatais. É por isso que a gente sempre defende aqui a privatização de absolutamente todas as empresas. Legal, vamos para o nosso próximo assunto, que também está movimentando, que justamente quando se fala da ineficiência, da incompetência, muitas vezes da falta de caráter de líderes do executivo, seja federal, estadual ou municipal, se discute sobre a forma de governo no Brasil, que é o presidencialismo. E agora está se discutindo, está se falando sobre uma PEC para um semipresidencialismo, um parlamentarismo e algumas opções diferentes da que nós temos hoje. Então, para isso, nós vamos passar aqui um vídeo roubado do Instagram do nosso amigo professor Bruno Garchagen, que explica um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto. Afinal, o Brasil vai abandonar o presidencialismo? O deputado Luiz Carlos Raul já tem o número necessário de assinaturas para protocolar uma proposta de emenda constitucional para substituir o atual presidencialismo pelo semipresidencialismo no estilo francês. Mas vocês sabem o que é o semipresidencialismo? O Brasil continuaria a ter um presidente, mas passaria a ter também um primeiro-ministro e os dois dividiriam funções. O presidente seria o chefe de Estado, eleito pelo voto direto, como é hoje, mas o primeiro-ministro seria indicado pelo presidente e a sua nomeação dependeria do apoio do Congresso. O presidente, como chefe de Estado, representaria o Brasil no exterior e também seria responsável por nomear ministro supremo, dissolver a Câmara dos Deputados em caso de grave crise institucional, que é um poder extraordinário. E aí convoca-se novas eleições. Enfim, esses são alguns dos deveres do presidente. E o primeiro-ministro exerceria a função de chefe de governo, governaria o país no dia a dia, assim como hoje o faz o presidente da República. O primeiro-ministro também seria responsável por definir o programa de governo, formular políticas públicas, gerenciar o orçamento e a administração federal. E se o primeiro-ministro não fizer um bom trabalho? Aí, meu filho, se o Congresso rejeitar o seu programa de governo ou aprovar uma moção de censura, o primeiro-ministro pode ser destituído. Isso garante, pelo menos em tese, que o primeiro-ministro seja mais alinhado ao parlamento do que um alinhamento integral com o presidente da República, que afinal o nomeou. É uma fórmula interessante para garantir um certo equilíbrio. E o Congresso? Bom, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, ganharia mais autonomia, mais poder político. Eu não consegui encontrar em lado algum o texto completo da PEC do deputado Raul para analisar os detalhes e dizer se o projeto é bom ou não. O que se sabe, e dito por ele próprio, é que esse projeto é baseado numa outra PEC, 20/1995, do então deputado Eduardo Jorge, que tinha o mesmo objetivo. Mas, à época, a PEC do Eduardo Jorge foi arquivada. Aqui, 2 comentários finais. Mesmo preferindo o modelo português, em que o presidente é votado e o primeiro-ministro é o líder do partido que elegeu o maior número de membros para o Congresso, o semipresidencialismo do modelo francês tende a ser melhor do que o atual e fracassado presidencialismo no Brasil. Segundo ponto, como eu venho alertando aqui já há alguns anos, eu acredito que não tem mais volta e que o semipresidencialismo será de fato adotado porque a elite da política e do judiciário no Brasil assim decidiu há algum tempo. Isso não tem nada a ver com vontade popular, tá, pessoal? Até porque, se prevalecesse a vontade popular no Brasil, nós continuaríamos sendo uma monarquia. Gostou do conteúdo? Me segue que tem mais.
Esse foi o comentário do professor Bruno Garchagen, que nós roubamos do Instagram dele. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, justamente porque você dá mais poder ainda para o Congresso, um Congresso como o nosso. Eu talvez esteja um pouco desacreditado do brasileiro, que costuma votar muito mal. Não sou eu que estou dizendo, é o estado do país que comprova o que eu estou falando. Então, tenho minhas dúvidas. Uma verdade é certa, que o presidencialismo não anda bem, alguma coisa precisa ser feita. Talvez seja a saída, Rafael Werner. Uma explicação brilhante do Bruno Garchagen e deixou bem claro quais seriam as mudanças que nós teríamos na estrutura do governo. Com um semipresidencialismo, nós teríamos uma diluição do poder hoje exercido pelo Executivo, né? Então nós teríamos um chefe de Estado e um chefe de governo. O primeiro-ministro ficaria encarregado de tocar a política do dia a dia, as políticas públicas que seriam votadas e etc., enquanto o chefe de Estado representaria o país e teria outras funções maiores. A gente, por mais que o Bruno ele fala que o semipresidencialismo seria uma opção melhor para o país, eu sou um pouco cético quanto a essa posição, porque isso daria mais poderes para o legislativo que elegeria o primeiro-ministro. E o Brasil ele é um país multipartidário. E com muitos partidos, o que nós veríamos é um fortalecimento da base fisiológica, dos deputados do Centrão, que tomam medidas ali para um lado e para o outro, sem nenhuma convicção muito rígida. Então isso favoreceria as negociatas, toda essa troca de favores, traria uma certa instabilidade também para o Congresso, porque o primeiro-ministro, uma vez que ele não atende à vontade da maioria dos deputados, ele poderia ser destituído. E quando nós olhamos para o resto do mundo, não existe uma correlação muito clara entre um país que é semipresidencialista ou presidencialista e o seu desenvolvimento econômico. Eu acho que outras medidas e outras reformas políticas nós poderíamos adotar para levar o Brasil para uma direção diferente. Acho muito importante nós defendermos uma mudança do sistema eleitoral, acabar com o sistema atual e trazer um voto distrital, quebrar o Brasil em mais distritos para não acontecer distorções, como deputados que têm uma votação absurda e saem carregando um monte de gente que não foi muito bem votada, e também o federalismo que a gente sempre fala, dar mais autonomia para os estados, mais autonomia para os municípios e tirar esse poder gigantesco que existe hoje na União. Se fosse para usar um esforço político para defender uma reforma mais profunda, eu optaria por essas duas ao invés de mudar o sistema presidencialista para o semipresidencialismo. Uma das minhas preocupações sobre dar mais poder para o Legislativo é o nosso próximo assunto, quando uma deputada do PSOL, ela sugeriu a criação de um auxílio para os deportados. A gente falou um pouquinho sobre os deportados, etc. e tal, pessoas que foram ilegalmente para os Estados Unidos, descobriram que não tinha Uber para voltar, que o transporte era um pouquinho mais rústico, e acharam ruim. Aí a deputada do PSOL, esse partido que tem um gosto de tentar ajudar e dar boas condições para pessoas que estão fazendo coisas erradas, está sugerindo essa ideia, está querendo propor esse projeto de um auxílio para os deportados. O Brasil, que está tendo que deixar de comprar comida porque está ficando caro graças ao rombo fiscal, pretende gastar mais um pouquinho de dinheiro nosso, aonde não interessa, Rafael. O Brasil, ele é um país complicado, né? A democracia, ela favorece essas medidas populistas e no Brasil isso é levado a um mais extremo grau. Nenhuma decisão, nenhuma política em relação a corte de impostos, diminuição da burocracia, favorecimento de criação de negócios, atração de investimentos é tomada, mas tudo vai sempre na direção de mais subsídios, de mais assistencialismo, que é atacar o problema, causando ainda mais problemas, né? Porque se a gente cria mais políticas assistencialistas, isso consequentemente vai aumentar os gastos do governo. Alguém precisa trabalhar para pagar essa conta, né? Então o caminho não é criar mais auxílios, não é criar mais welfare state, e sim o contrário. O melhor programa social é o quê? É o emprego e o corte de impostos. É isso que a gente deveria fazer e não tomar essas decisões equivocadas que certamente vai piorar ainda mais a situação do país. Já tem estados, né, inclusive no Nordeste, que você tem população em maior quantidade
cadastrada em programas do governo do que trabalhando. Como que um país assim dá certo? Funciona. Soma do Brasil. Então, nesse sentido, lembre que o governo, ele normalmente causa um problema maior do que aquele que ele tentou resolver. Diria um amigo meu que o governo é mais ou menos como uma esposa. Ela está lá para te ajudar a resolver todos aqueles problemas que você não teria se fosse solteiro. Essa é para causar o problema nas casas dos nossos amigos. Neste sentido, continuando, falando de legislativo, a gente tem mais um convidado nosso, o nosso amigo João Fernandes, que ele teve uma situação inusitada em Belo Horizonte. Ele é vereador. E não é vereador. Desculpa. Foi muito bem votado, inclusive. O João fez uma campanha fantástica. É o primeiro suplente do Partido Novo na Câmara de Belo Horizonte. Legal. E teve um projeto que, salvo engano, foi de uma vereadora da Democracia Cristã, que proíbe a participação de transgêneros nos esportes, onde a competência de organização é do município. Eu, particularmente, acho isso ter que dizer o óbvio de que um homem de saia não se transforma numa mulher dentro de um ringue, não à toa. Estamos vendo aberrações no boxe, em outros esportes, e estão conseguindo destruir com o esporte feminino, mas aconteceu essa situação, porque eles aprovaram essa lei e o pau quebrou. Mas tenho certeza que se uma transgênero batesse numa vereadora da esquerda, aí ia ser agressão contra a mulher, né? Mas vamos ouvir o que o João tem para falar para a gente sobre essa situação. Fala pessoal do Bion TV, João Fernandes aqui, passando para falar para vocês sobre o que aconteceu ontem aqui. Estou de frente à Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, na Casa Legislativa da cidade, no município de BH. E ontem aconteceu aqui uma confusão, né, envolvendo militantes de esquerda, seguranças e até mesmo os vereadores da casa aqui se envolveram numa confusão. E isso tudo por conta de um projeto. Ontem foi a primeira votação do ano, o primeiro plenário do ano que teve uma pauta a ser votada, né? E já de cara foi um projeto que de fato divide muitas opiniões, que é a questão da proibição de transgêneros em esportes femininos. Na verdade, se for olhar bem o projeto em si mesmo, ele não é proibitivo, ele apenas permite que pessoas que organizam eventos esportivos, né, possam proibir trans de participar de eventos na categoria feminina. Então, na verdade, esse é um projeto que traz mais segurança, vamos dizer assim, um dispositivo legal para que pessoas que estão organizando eventos esportivos possam colocar as pessoas nas suas respectivas categorias corretas, né? Então esse foi um tema que a maioria dos vereadores de esquerda, principalmente PSOL e PT, mobilizaram suas militâncias a virem aqui. Eles vieram, fizeram uma baderna, fizeram gritaria, não deixando com que os outros vereadores indicassem o voto e tudo mais. E o presidente da casa até, na verdade, pediu que eles parassem várias vezes antes de retirar um para fora. Teve que retirar um à força para que os outros entendessem o recado, e na verdade o que eles entenderam não foi parar com a gritaria, com a baderna. Eles aumentaram o tom e a militância ainda foi para cima dos seguranças. Tanto que os vereadores que convocaram essa militância tiveram que subir lá na galeria onde a gente estava ali observando, né, a votação. A segurança, os vereadores foram lá onde a militância deles estavam e tentaram, né, disseram que foram lá para amenizar o que aconteceu, mas na verdade só instigaram ainda mais, tanto que quando eu fui lá gravar no meio deles, uma vereadora do PSOL, a Luísa, que também é uma transgênero, avançou no meu celular tentando pegar à força o meu celular da minha mão. E isso aí, na verdade, foi um dos acontecimentos de tantos outros que aconteceram ali dentro, né? Aconteceram agressões verbais a vereadores e tudo mais. E o projeto, ele passou no primeiro turno. Foi um projeto que já passou aqui no primeiro turno. Ele vai ser votado também em segundo turno aqui na casa. Então, é uma coisa que é um dispositivo que tentaram militar em cima disso, mas na verdade apenas traz segurança tanto para as mulheres, as esportivas que vão competir, tanto para quem está organizando um evento, um esporte, né, uma competição, que vai poder, sem sofrer retaliações alguma, colocar ou evitar ou proibir ou impedir que um atleta trans se inscreva na categoria feminina. Esse foi o projeto pautado aqui na Câmara ontem, foi um dos primeiros projetos do ano, tá?
de autoria da vereadora Flávia Borja, e é isso que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Infelizmente, não foi respeitado o decoro e nem a liturgia, né, que deveria acontecer ali durante a votação. Infelizmente, a militância foi maior, o barulho que a esquerda fez foi maior, quase que impedindo que a votação acontecesse. Mas, de fato, eles tentaram obstruir, não conseguiram, passou, a votação aconteceu, passou em primeiro turno, agora vai seguir para o segundo turno e seguida também depois para a aprovação do prefeito. Mas isso aí ainda tem muito chão para acontecer, beleza? Foi isso que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores ontem e espero que isso aí não fique apenas no acontecimento esquecido do passado, que também seja conversado, debatido para aprendizado para outras cidades e até mesmo para Belo Horizonte, que isso não volte a acontecer. Valeu. O primeiro ponto que me chama a atenção é: uma vereadora faz um projeto de lei e as pessoas esculhambam em cima dela, querem agredir ela. Será que o movimento feminista foi lá para defender essa mulher trabalhadora que está entrando nesse meio masculino que é a política, se impondo através da democracia? Será que as feministas foram lá para defender ela? Eu tenho um palpite. E você, Rafael Werner? É impressionante. Tem uma frase do Bento XVI que eu gosto muito, que ele fala que o Ocidente está se deselinizando. Ou seja, nós estamos abrindo mão de um presente que foi dado a nós, que é a tradição helênica, a razão dos gregos. Então, nós temos a razão como um método de investigação da natureza. E o que a esquerda faz é abrir mão disso e a partir disso, ter uma completa revolta contra a realidade. É um absurdo nós termos que discutir aqui que homens e mulheres não são iguais, de que a capacidade esportiva de homens e mulheres, elas se diferem. Não à toa, a maioria dessas mulheres que nasceram homens eram atletas medíocres enquanto homens. Aí elas vêm para o gênero feminino, para o esporte feminino, e se transformam em potências atléticas. E então é uma situação ridícula, qualquer um sabe, mas a gente tem que ficar repisando. E isso que o João comentou, né, de que na verdade o projeto de lei ele não é proibitivo, ele simplesmente dá uma segurança jurídica maior para as associações esportivas que estiverem organizando poderem ter essa exclusão, né? O que também demonstra um outro problema do Brasil, né? A gente sempre precisa ficar criando leis para coisas que, em tese, elas não são proibitivas. Então, o Brasil, nós já vimos aqui, né, a quantidade de leis que são produzidas no Brasil. Tem um estudo que fala que nós produzimos 800 leis por minuto, é uma loucura. Então, é uma lei que, em tese, ela nem seria necessária porque não proíbe, né? Mas, por conta da nossa insegurança jurídica, o nosso querido Roberto Campos falava que até o passado no Brasil é incerto, né? Então, às vezes, até mesmo tendo um projeto de lei, a interpretação ela muda, tudo muda. Então, infelizmente, é necessário que haja políticas nesse sentido para dar essa segurança, para fazer o óbvio. O passado é incerto, mas se o Brasil continuar nesse ritmo, o futuro é previsível. Falando de transgêneros, nós vamos falar um pouquinho sobre a Argentina, Javier Milei, onde eles tomaram uma decisão que alguns estão tratando como conservadora, mas eu continuo entendendo que é algo liberal, porque ele quer menos interferência do Estado, mas eles proibiram a mudança de cirurgia para transgêneros em crianças, que eu particularmente também acho que se você não pode punir uma criança que comete um crime, e acontece, se você não pode que uma criança dirija, ou que ela tenha uma empresa, ou que ela beba bebida alcoólica, enfim, você tem toda uma separação, de maneira geral em vários países, de que a criança não tem condição de se determinar, de mandar na própria vida, que tenha plena faculdade para tomar decisões da vida adulta, mas uma criança possa mudar de sexo. Então, isso é complicadíssimo. Javier Milei foi nesse sentido. O mundo LGBTQI+, BH, trans, ST8... Não, tira BH dessa, cara. Desculpa. Tira BH. Enfim, essa sopa de letrinha deles está revoltada. E eu não vejo nada de errado no movimento do Milei. Você, Rafael? Mais uma decisão acertada do Milei, que vem tomando decisões muito corretas, não apenas do ponto de vista econômico, mas também nas suas políticas de governo de modo geral. A esquerda é uma completa revolta contra a realidade, revolta contra a biologia e permitir
que haja cirurgias dessa natureza em crianças é uma aberração completa, uma coisa explicitamente satânica, né? Que bom que ele proibiu e que toda essa pauta woke vem perdendo força e o bom senso vem ganhando espaço novamente no Ocidente. Fechou? Deixa eu só fazer um corte só porque eu queria só terminar de ler uma notícia. Cadê? Ó, Dadá, acabamos? Acabamos? Agora eu vou fazer só a última chamada no Brasil no Cru ali. Uhum. Pode voltar para mim, PV? 1, 2... E agora, para fechar a nossa programação de hoje um pouquinho mais dinâmica, hoje um pouquinho mais leve, a gente vai ter que falar do STF, não tem como, porque lá veio o Barroso de novo e ele traz hoje a nossa pílula no cru, que é o nosso supositório, dizendo que vai existir o nosso... Como é que ele chamou? STF Fashion. Eles vão ter lenços e gravatas para retribuir presentes das pessoas que presenteiam os ministros. É para isso que você está pagando imposto, é para isso que você tem IPVA agora, é para isso que você paga 30% de imposto na comida que está cara e é melhor você não comprar, para que o Barroso possa dar uma gravata para o amigo ou amigo do pai dele, sei lá, para que ele possa presentear essas pessoas, para que eles possam ter essa relação mais harmônica, para que eles possam ficar de bom humor com o outro, se sentirem lisonjeados com o seu dinheiro. Rafael Werner? Não tem notícia ruim que o STF não consiga deixar pior, né? Nessa hora a única coisa que me vem à cabeça é cadê o cabo e o soldado mencionado pelo Eduardo Bolsonaro. Porque a decepção é muito grande. Então, meus consagrados, agradecemos novamente a presença de vocês aqui assistindo o nosso Brasil no Cru. Espero que isso tenha ajudado vocês a refletir novamente. Como eu sempre digo, nós não viemos aqui para explicar, viemos para confundir. A gente quer que vocês peguem essas informações, pensem a respeito, não sejam só mais um daqueles que seguem o que alguns dizem, porque senão a gente vira torcida de futebol. A gente precisa ter senso crítico. Não concordem com nada do que eu digo, do que o Rafael diz, vocês precisam parar e refletir sobre isso. Então sigam as nossas redes sociais, @BeyondTV, @DadaVestphal, @Rafael Werner. Não sei se já temos tecnologia para apresentar esses nomes aqui embaixo, em algum lugar, mas se não tiver, procure ou mande uma mensagem no ICQ que nós responderemos para você e lhe encaminharemos. Rafael, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Nos siga nas redes sociais, @beyondtv.br, @Rafael Werner Oficial, @DadaVestphal. E também siga nosso amigo que teve participação aqui, Arthur Falcão, @o investidor austríaco. É isso, pessoal. Um abraço. Valeu.